noite, Alexandre. Boa noite, Juanes, Priscila, Marta. Boa noite, Ademar. Bruno. Bruno sempre está aqui nas nossas lives. Boa noite, Isis. Grande Mauro, seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marta. Boa noite, Tatiana. Oi, Juliana. Juliana foi a minha última live. Aliás, foi um sucesso, né, Juliana? Todo mundo gostou muito. Boa noite, Ademar. Fala, João. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá, a gente está esperando. Ah, o Marcelo acabou de entrar. Boa noite, Pablo. Boa noite, Cisney. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo jóia contigo? Tudo bem. E você? Como é que você está aí? Esses tempos de confinamento. Trancado em casa e estudando, porque é o que sobra, né? Isso aí. Mas ainda bem que a gente consegue ver os amigos assim, né? De uma forma virtual, a gente ainda acaba se encontrando. Verdade. Verdade. E como é que Deixa eu tá só dar uma ajeitadinha na câmera aqui. Deixa, fica à vontade aí. Faz o que é melhor aí. Ver se ela fica mais... Essa posição do celular aqui. Deixa eu ver se eu Boa noite, consigo. Haroldo. Agora não dá aqui, né? Não dá, Cássio. Acho que agora vai. Oi. Beleza? Acho que agora melhorou um pouquinho. Essa posição do celular em pé, deitado fica melhor, dá pra botar no tripé direitinho, essa aqui fica mais complicada. Mas beleza. O importante é que você vai falar. Hã? O mais importante é que você vai falar. Isso aí. Que bom, né? É uma oportunidade interessante para a gente poder trazer algumas, né, reflexões sobre penal militar, né? O nosso tema de hoje, o princípio da insignificância, também aqui na esfera militar, que é bem diferente a aplicação, né? Então, acho que é um tema aqui bem relevante para aplicar na prática, na vivência também, o conhecimento, até para quem está fazendo concurso aí, o pessoal que está tem esse concurso do Ministério Público Militar aí, né, que já teve, ia ser dia 25 a prova de abril, mas houve adiamento por conta da pandemia, mas daqui a pouco a prova vem e com certeza vai ser tema de prova aí, para quem está nesse foco. Com certeza vai ser, com certeza. Marcelo, vamos dar início aqui, deixa eu só fazer a minha vinheta de entrada aqui. Bom, pessoal, boa noite, pessoal que está entrando aí, o pessoal que sempre acompanha nossas lives aí. A gente já está fazendo uma série de lives já faz algum tempo, e a live é feita pelo CBPJur. Eu sou, além de juiz federal da Justiça Militar, eu também sou o coordenador da pós-graduação de Direito Militar do CBPJur, tanto a online quanto a presencial. A online está rolando, quem quiser se inscrever, entre em contato lá e já começa imediatamente assistindo lá. E nós estamos fazendo essas lives aí para conversar, para vocês conhecerem os nossos professores, né? O Marcelo, ele é professor também lá na nossa pós-presencial. Eu já conversei com juízes, já conversei com a Mariana, com o Claudio Amin, já conversei com o Ministério Público, né, com o Fernando Teles e com o Cícero Coimbra. Estava faltando conversar com a defesa, né, para fechar o acto trio personário. Então, os 3 atores do processo aqui. E olha, nada melhor para conversar com a defesa do que um ilustre representante dela, Defensor Público Federal Marcelo Uzeda. Marcelo, é muito bom te ter aqui. Prazer receber. Obrigado pelo convite, Cisne. Obrigado pela oportunidade aí. Vai ser muito bom esse encontro aí. Não, com certeza vai. Vamos lá, então vamos começar a conversar sobre o princípio da insignificância, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal militar. Primeiro, com a ideia do princípio da insignificância. Eu sempre falo que a gente começa do começo, a gente começa da história do princípio da insignificância, né?
O princípio da insignificância, para alguns, teve início lá no direito romano ainda. Né? Para alguns, a ideia do pretor, aquela máxima que o pretor não devia se ocupar com coisas mínimas, era a primeira ideia da aplicação do princípio da insignificância. Não levar ao poder judiciário coisas que eram tão pequenas que não precisariam ser resolvidas por ele. Alguns criticam que o início do princípio da insignificância foi no direito romano, porque naquela época se aplicava muito nas causas cíveis. Né? O direito romano era todo virado para o direito civil. Agora, o que ninguém discute é que a sistematização do princípio da insignificância se deu através do Klaus Hoxin, o jurista alemão, aí, lá em 1900, na década de 60, ele introduziu a ideia do princípio da insignificância. Então, a história tem esses dois meandros, né? Para uns começou lá no direito romano, para outros começou no pós-guerra ali, com o Klaus Hoxin, lá o jurista alemão, na década de 60, mais precisamente em 1964, que ele introduziu o princípio da insignificância, que também é conhecido como o princípio da bagatela. Então, feito esse breve histórico, eu já vou passar a bola aqui para o Marcelo falar um pouco, para falar o que é o princípio da insignificância. Diz aí, Marcelo, o que é ele? Então, o princípio da insignificância, ele funciona como uma causa de exclusão da própria tipicidade. Né? A gente poderia dizer que ele, como princípio, ele é um limitador, ele é uma contenção do direito penal, no sentido de que ele vai limitar o poder de punir do Estado, restringindo somente aquelas hipóteses em que há efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, o foco do princípio da insignificância é a tipicidade material. Né? Eu gosto muito da tese Zaffaroni, da tipicidade conglobante. Né? Então, ele coloca aqueles 3 elementos. Ele coloca que para haver efetivamente a tipicidade conglobante exigiria tipicidade formal, a antinormatividade e a tipicidade material. Então, às vezes, a conduta até se enquadra formalmente no tipo penal, até antinormativa, porque ela não tem nenhuma norma fomentando, nenhuma norma incentivando a sua prática, ou que cria um dever jurídico, né? Então, aquela questão que o Zaffaroni coloca da antinormatividade, mas muitas vezes não passa no filtro da tipicidade material. Então, se a ideia do direito penal, se a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos, e o tipo penal ele é construído, né, ele é elaborado pelo legislador, justamente para dar essa proteção, essa tutela aos bens jurídicos, aquelas relações que nós temos com o direito são mais importantes. Então, quando não há ofensa, quando não há perigo de lesão ao bem jurídico, então não há necessidade de incidência do direito penal. Então, ele funciona dessa maneira, como uma contenção, uma limitação do poder de punir do Estado diante daquelas situações, sejam condutas, quem fala de desvalor da conduta, desvalor do resultado, né? Usando a linguagem aí de alguns autores, né? Desvalor da conduta, desvalor do resultado. Muitas vezes, o resultado é ínfimo. Muitas vezes, o resultado é irrelevante. Mas a conduta tem relevância. Isso tem muito a ver com a questão aqui do direito penal militar, que daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. Porque, muitas vezes, aparentemente, um resultado é aparentemente insignificante, mas a conduta tem uma certa relevância penal. Até porque nós lidamos muitas vezes com crimes de perigo. Então, no direito penal que tutela o perigo abstrato sobretudo, a gente acaba não tendo um resultado, né, uma expressão de resultado, uma expressividade da lesão jurídica no tocante a uma exteriorização, né, de um resultado. Mas a gente acaba tendo que enfrentar a questão do desvalor da própria conduta. Então, isso também tem que ser pensado dentro dessa ideia de bagatela, de insignificância, não só o resultado. É por isso que tem aqueles 4 vetores, que daqui a pouco a gente vai lidar aí, 4 vetores que a jurisprudência já estabeleceu, né, já estão consolidados. Tá? Agora, vou passar a bola para o Sidney agora, vou devolver. Essa aqui é um ping-pong, hein? Isso aqui é nosso papo aqui é um ping-pong. Então, aproveitando esse caminho que a gente está trilhando aí, queria que o Sidney falasse um pouco sobre os princípios que estão relacionados, né, que estão interligados com o princípio da insignificância, aqueles outros princípios do direito penal que também estão aí enfatizados, né, na sua aplicação. Eu gosto de pensar assim, o princípio da insignificância ou da bagatela como um princípio que ele serve para fazer a seletividade.
Na verdade, assim, o direito penal, o legislador, quando ele quer proteger o bem jurídico, primeiro, ele define quais são os bens jurídicos que são mais preciosos dentro de uma sociedade. E ele estabelece que a violação desses bens jurídicos é tão grave que merece uma sanção penal. Essa é a ideia do direito penal. Mas ele prevê isso de forma abstrata. E nem sempre, nos casos concretos, a violação a esse bem jurídico é tão grave assim que mereça uma sanção penal. Então, e aí que eu gosto do enquadramento que o Zaffaroni faz, e também é a minha ideia, que apesar da conduta ela estar exatamente como descrita na norma, então ela tem tipicidade formal, ela não tem tipicidade material justamente porque ela não fere gravemente o bem jurídico a ponto de merecer uma sanção penal. Os princípios que são ligados justamente a essa ideia é a própria ideia do direito penal. O direito penal ele tem como ideia a fragmentariedade, né? A ideia da intervenção mínima. Por quê? Porque ele é o instrumento mais forte que o Estado detém para justamente reprimir os desvios de conduta. Então, porque é o único, é o instrumento através do qual que você pode aplicar uma restrição à liberdade do indivíduo, ou até a morte, né? No caso do direito penal militar, é até possível a morte em tempo de guerra. Então, como ele é o instrumento mais forte do Estado para reprimir o desvio de conduta, ele só pode ser utilizado naquelas graves violações a esses bens jurídicos. Por quê? Porque o uso em demasia do direito penal acaba que o deslegitima, né? O desmoraliza. Então, Confúcio já dizia, né? Você não vai matar mosquito usando canhão. É essa a ideia. Se a conduta é resolvida por outros meios que não pelo direito penal, e é bem resolvida por esses outros meios, e isso é bom a gente falar que no direito penal militar a gente tem um outro meio que é o meio disciplinar, né? Então a gente tem que conversar bastante sobre isso. Então a intervenção do direito penal deve ser a exceção à regra. Então o primeiro princípio que é ligado é a ideia da subsidiariedade do direito penal. O outro princípio que a gente pode falar também, que é a ideia da última ratio, da intervenção mínima da última ratio, que são todos ligados, né? A fragmentariedade, a subsidiariedade, a última ratio, a intervenção mínima, são todos princípios que são uma linha só, né? Todos se complementam para você entender o direito penal. Então, me parece que o caminho tem que ser por aí, né? Dessa ideia. Mas quando a gente fala, vamos lá, já que falamos dos princípios, vamos falar assim, falamos do princípio da insignificância, ele é a bagatela própria. Nós temos uma outra bagatela também dentro do direito penal, mais precisamente dentro do processo penal, que é a bagatela imprópria. E aí, Marcelo, qual que é a diferença entre as duas? Essa questão, você falou do direito penal mínimo, né? E aí, só vou aproveitar esse gancho aí. A gente tem vivido alguns tempos, né? Nos últimos tempos aí, assim, a sociedade está muito, acho que machucada, muito traumatizada, né? Com episódios de corrupção, com todos esses últimos tempos que a gente tem, né, visto, né? Então, assim, há uma tendência, assim, o discurso que a gente está colocando aqui, né, é o discurso técnico, jurídico, do direito penal mínimo, como deve ser mesmo, né, a visão do direito penal. Só que a gente acaba vendo que no senso comum, assim, na sociedade, por conta desses traumas, as pessoas querem o contrário, né? As pessoas querem direito penal para tudo, né? Então, realmente, né, às vezes aí a dose, né, o remédio, acaba sendo pior do que a cura, né? E refletindo num sistema prisional superlotado, refletindo numa execução penal que não funciona justamente porque não há um interesse político em que ela funcione, né? Mas só aproveitando a tua fala para também assim refletir sobre essa questão, né? Porque a gente falando para um público que está no campo, né, de atuação, são advogados, juízes, promotores, defensores, pessoas que estão atuando nessa área, conhecem tecnicamente, vão entender. Mas o senso comum é o contrário, ele quer o direito penal máximo. A insignificância para eles não funciona, justamente por conta desses traumas, né, que a sociedade vem sofrendo por impunidade, por situações de corrupção generalizada. Mas vamos lá, dentro da questão da bagatela, né, a bagatela própria extingue a própria tipicidade, né, dentro da ideia da insignificância. Fala-se em bagatela imprópria quando... E isso tem um pouco a ver também com a proposta do funcionalismo, né? A gente pode trabalhar com a visão assim, do funcionalismo penal, porque no funcionalismo, essencialmente, a gente vai pensar na função do direito penal, na função da pena, né? Na visão de Hoxie, a função da pena
a função do direito penal tem sempre uma força preventiva, né? Uma visão preventiva, então a pena tem que ser aplicada. Em alguns momentos a pena não vai ser necessária, porque ela não vai cumprir essa função preventiva, dentre outras funções, de proteção dos bens jurídicos e também uma função preventiva, né? A outra visão sistêmica, né, do Jacobs, ela é uma visão mais radical, proteger a própria norma. Ele está pensando na proteção da norma e quem descumpre a norma é um rebelde. Então ele tem que ser sancionado por essa sua rebeldia, né? Então aí chega aquele extremo, né, do funcionalismo mais radical. Mas a bagatela imprópria, a gente pode considerar quando a pena é desnecessária. Então a possibilidade de se deixar de aplicar a pena, quando ela acaba se tornando desnecessária. Veja, quando ela não vai cumprir essa função preventiva. Então, os tribunais superiores, eles têm até... eu tenho observado que nos últimos anos a insignificância tem sido menos aplicada, no sentido da bagatela própria. Então, há um certo recrudescimento, assim, uma certa... né, em relação à bagatela própria e considerar o fato como atípico. Eu acho que a jurisprudência amadureceu um pouco e adotou uma visão um pouco mais restritiva. O próprio Supremo Tribunal Federal nessa linha. Mas eles acabaram cedendo um pouco para a visão da bagatela imprópria. Então, assim, uma certa flexibilidade no tocante a deixar de aplicar a pena. Só que no nosso sistema, quando é que o juiz não aplica a pena? Quando tem um perdão judicial, né, ele deixa de aplicar a pena. Só que a visão mais tradicional, ela trabalha o perdão judicial com hipóteses taxativas. A gente tem até um problema sério aqui no direito penal militar, quanto ao perdão judicial no homicídio culposo. Não há previsão, né? O direito penal militar tem hipótese de perdão judicial só lá nos crimes patrimoniais. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena só na parte especial, ali salvo engano, a hipótese de receptação culposa. Tem algumas hipóteses que vão permitir o perdão na parte especial, mas não tem na parte geral o perdão judicial, como tem no direito penal comum. Então, assim, já vi casos na jurisprudência, né? O soldado teve ali uma falha no manuseio do armamento, acabou atingindo um colega, né? Imagina que fosse um amigo, assim, uma relação muito próxima deles ali, de companheiros, mas a jurisprudência até do Supremo Tribunal Federal tem sido resistente a aplicar. Então, por exemplo, né, o perdão judicial é a desnecessidade da pena, o juiz considera que a pena é desnecessária, é uma manifestação. É claro que no cenário do Código Penal comum, homicídio culposo, lesão corporal culposa, que são bens jurídicos importantes, mas mesmo assim o juiz autoriza a lei autoriza deixar de aplicar a pena. Então, a bagatela imprópria ela pode funcionar como uma causa supralegal também, uma forma supralegal de perdão judicial, né, quando se vê desnecessidade da pena. Né, um exemplo que a própria doutrina coloca: o sujeito cometeu um delito, mas sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Qual é a função da pena em relação a ele agora, com essa condição física de tetraplégico? Como é que essa pena vai ser executada? Como é que ela vai cumprir a sua função? Então, numa visão mais extrema, você poderia falar em deixar de aplicar a pena, tá? Mas só para fazer um paralelo com essa ideia de criar causa supralegal de exclusão de pena. Que eu vejo que a bagatela imprópria ela se enquadra nessa hipótese de causa supralegal de não aplicação de pena. Porque a gente tem poucas hipóteses no próprio sistema, né, positivado. Né? O perdão judicial é uma hipótese, outras situações que são taxativas, segundo a doutrina. Então, eu vejo como uma causa supralegal de exclusão de pena. Em algumas hipóteses, você tem saídas, né, processuais que vão permitir se deixar de aplicar a pena, se deixar de levar adiante ali uma persecução criminal, levar uma condenação efetiva, evitando aí que gere uma reincidência e tal, deixando de condenar o sujeito. Então, seria uma forma de aplicação também da ideia da bagatela própria. Eu sempre vejo assim, a grande diferença em termos processuais da bagatela própria, que é a insignificância, a bagatela imprópria, é o momento. Né? Porque como a bagatela própria, a insignificância, ela acaba afastando a tipicidade material, ou a própria tipicidade, né, como um todo, então acaba que não tem nenhum processo. Ele é arquivado porque o fato é atípico, falta a tipicidade.
Agora, já a bagatela imprópria, você precisa do processo. É durante o processo que você vai aplicar. Porque acontece, assim, também um outro caso da bagatela imprópria, quando, assim, por exemplo, né, a pessoa repara o dano que causou, se mostra arrependida, confessa o crime e contribui para o processo inteiro para desvendar aquilo que aconteceu. Porque eu sempre tive a ideia mais utilitarista, e é parecido daí com o funcionalismo, de que o crime é um fato típico, ilícito, né, imputável a uma pessoa, que vai receber uma pena se ela for culpável. E essa culpabilidade na ideia, assim, que ela é tanto a reprovabilidade da conduta dessa pessoa, quanto a necessidade da aplicação da pena. Perfeito, Então, perfeito. a aplicação da pena é um elemento da culpabilidade para mim. Então, quando não tem necessidade de aplicação da pena, que é a bagatela imprópria, acaba fazendo a própria culpabilidade. E daí resolve o problema, processualmente falando, né? Vou na mesma linha. A lógica fecha. Isso, perfeito. É isso aí. O problema, Cisne, eu não sei, eu como defensor, eu peço, né? As teses a gente levanta, né? O problema, assim, né? Você como juiz, né? Muitas vezes, né? E às vezes lá também na Justiça Militar, com um colegiado, você tem ali 4 militares, né, no conselho acompanhando, né? Você vota primeiro, eles podem acompanhar ou não, né? Então, assim, realmente, às vezes, essa questão deles entenderem também isso, né? E aplicarem, seguirem nessa linha de uma visão do direito penal voltado para as funções do direito penal. Exatamente. O sistema tem que ter lógica, né? Eu pela lógica sistêmica. O sistema inteiro tem que ter uma lógica. Você aplicar dispositivos de forma errática, separado do contexto geral, você acaba sendo injusto. Então, você tem que pensar o direito penal como ele útil, racional, funcional. Né? Por isso que o funcionalismo ele traz essa lógica para o sistema que, para mim, é muito importante. E a ideia das duas bagatelas resolve justamente esse problema. Por quê? Você pensar o direito penal e a punição, a sanção criminal, apenas com a lei, é você fechar muito o sistema e garantir uma série de injustiças. Isso é fato. Você precisa dar uma abertura para que o magistrado, o juiz, também possa trabalhar aquelas questões práticas, concretas, que fugiu à mente do legislador quando ele editou o tipo penal. E a bagatela serve justamente para isso. Né? Mas aqui, vamos prosseguir aqui, senão a gente fica o dia inteiro falando aqui. Vamos lá, no direito penal comum, a aplicação do princípio da insignificância sempre foi doutrinária e jurisprudencial. Né? Isso é fato, ninguém discute. Agora, no direito penal militar é um pouco diferente, né, Marcela? Como é que funciona aí no direito penal militar? Não é assim. Boa questão. A gente tem uma visão, né, assim, pela jurisprudência, a visão é muito restritiva. A gente até vai trazer daqui a pouco, eu separei até uns casos aqui para a gente conversar, né, discutir. É restritiva, mas o próprio Código Penal Militar, ele tem expressa previsão, é interessante, né, porque ele nesse ponto é mais avançado que o Código Penal Comum. É interessante, assim, algumas questões que o Código Penal Militar apresenta, por exemplo, ele fala, existem 2 situações de bagatela própria na própria lei aqui. É o caso da lesão levíssima, está no 209, né, a lesão corporal. Vou ver se eu acho o artigo aqui. É o 209, que fala da lesão levíssima. É o parágrafo 6º, né? Isso, parágrafo 6º. E lá no 240, no furto, existe ali uma possibilidade do furto atenuado de aplicação também de bagatela própria com a tipicidade em que o juiz pode considerar o fato como mera falta disciplinar. Interessante, né? Que o próprio legislador castrense fez a previsão, expressa aqui no texto, tanto na exposição de motivos lá ao comentário e no texto, na parte especial do Código Penal Militar, nós temos aí essas 2 possibilidades. É o 209, parágrafo 6º, que é a lesão levíssima, e até peguei uma jurisprudência aqui do STM, peço licença para ler aqui um pedacinho, é um HC, não, esse aqui é do Supremo, do STM tem uma outra aqui, da STM diz assim, olha, a doutrina e a jurisprudência entendem, inclusive, por exclusão das definições dos demais tipos de lesão delineados pela lei, como aquela, o que é lesão levíssima? Como aquela efetivamente superficial, isso é, que não ultrapasse os limites dos pequenos hematomas e dos singelos arranhões ou de vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento. Interessante, isso aqui é decisão de 2013 do STM.
Então, não tem uma definição legal do que é uma lesão levíssima, mas por exclusão das outras modalidades, a jurisprudência acabou desenvolvendo aqui, junto com a doutrina, essa ideia, né? Então, é interessante, porque no Código Penal Militar não tem vias de fato. Não. A lei de contravenções penais, a gente não vai aplicar à esfera militar, né? Não tem aplicação, né? Nem naquelas hipóteses por extensão, porque o Código fala de crimes, né? Crimes militares impróprios por extensão. Não se refere às contravenções, né? É porque isso, então, seria no campo disciplinar, né? Via de fato, né? Então, mas no caso dessa lesão corporal, houve, né, além, não foi apenas não foi apenas via de fato, houve efetivamente uma lesão levíssima. E ele considera aqui hematomas, algumas situações aqui que vão caracterizar singelos arranhões, vermelhidão na epiderme, que vão caracterizar aqui sem o rompimento, que vão caracterizar essa ideia de lesão levíssima, tá? No caso do furto atenuado, furto atenuado pode ser... Oi, fala assim. Antes de você falar do furto, no caso da lesão levíssima, apesar até do STM ter essa posição, o STF também já se manifestou nesse sentido, eu tenho um outro critério que eu utilizo, um critério objetivo mesmo, para dizer quando a lesão é levíssima. Quando ela afasta a pessoa das suas atividades habituais, por um dia que seja, já deixou de ser levíssima. Se ela não chega a afastar a pessoa das suas atividades habituais, para mim ela pode ser enquadrada como levíssima. Porque é muito difícil você dizer assim, tá, é um pequeno hematoma. O que é pequeno? Né? É um mero arranhão. O que é um mero arranhão? Eu não gosto desses conceitos indeterminados. E afastar a pessoa da sua atividade profissional por um dia, por exemplo, é o suficiente, é um critério objetivo e serve para dizer que a lesão já não foi tão leve. Afastou. Não foi tão levíssima assim, né? É um bom critério, ver como é que a realidade do dia a dia, né, vai levando a gente a construir, né, a prática, né, o critério objetivo. E aí você, fixando esse critério, como você utiliza, né, não tem dois pesos e duas medidas. É o critério que você vai utilizar, claro, avaliar no caso concreto, mas já é uma orientação, né, interessante. Menos subjetiva do que essa, né, que eles colocaram aqui. Né? Singelo arranhão, né? Sem rompimento da epiderme e tal. Né? Então, assim, que pode ser que a pessoa não tenha externamente sinais, né, sintomas ou sinais, mas aquilo realmente cause um efeito que afaste da atividade. Então, é um critério interessante, bem objetivo. Falar do furto, né? O furto atenuado, assim, comparando com o direito penal comum, nós temos no direito penal comum o chamado furto privilegiado. Tá? No direito penal militar, é o furto atenuado, que é semelhante, a ideia é semelhante. A coisa de pequeno valor, o sujeito é primário, então são critérios que o legislador estabelece. Só que nesse caso errado, aqui... Né? O nome já está errado, né? O nome está errado, não é furto atenuado, né? Mas tudo bem. É verdade. O Código Penal Militar ainda mantém muito essa nomenclatura, né? Atenuado, que para a gente acaba... o privilégio seria mais interessante. Mas é interessante que ele coloca aqui no caso 240, né, o parágrafo é o parágrafo, né, segundo, né? Parágrafo primeiro. É o primeiro, parágrafo primeiro. Do 240, e ele dá essa possibilidade. Ele fixa um critério de 10% do salário mínimo. Então, se a coisa, né, ele considera como pequeno valor, né? Esse pequeno valor seria nessa faixa até 10% do salário mínimo. Mas, assim, o que eu queria colocar? Pela fisionomia do Sidney, já percebi. Não é só isso, não é só o critério objetivo, né? Porque quanto é o soldo de um soldado hoje? Quanto é que um soldado, um marinheiro, um recruta, quanto é que ele recebe hoje de soldo? Deve estar perto, né? Eu lembro quando eu fui oficial de marinha, fui aluno, fui aspirante, né? Fiz escola de formação. Eu lembro que o meu soldo na época era menos que um salário mínimo, quando eu era aluno, né? Então a gente recebia menos que um salário mínimo. Depois que a Constituição forçava ali a completar um salário, né? Mas assim, eu entrei em 87 na época, mas assim, era muito pequeno o soldo da gente, a remuneração muito pequena. Então assim, um salário mínimo, se você pega 10% de um salário mínimo hoje na casa aí de R$100, né? 104 reais mais ou menos,
Para a pessoa que ganha um salário mínimo é muita coisa. Né? Para quem ganha 10 mil, né, 100 reais não é tanto. Mas para quem ganha R$ 1.000, um salário, é bastante. Então, essas considerações têm que ser feitas também. Mas a jurisprudência ela tem sido mais restritiva no tocante ao furto, o furto atenuado como exclusão da tipicidade, sobretudo quando praticado dentro da instituição militar. Então, isso é um critério também que tem sido agregado na jurisprudência, na pesquisa que eu fiz, restringindo também a aplicação, por conta dessa questão da conduta do militar. O STF, eles pensam da mesma maneira, né? Da inaplicabilidade, da insignificância, no caso de furto, entre colegas de farda, né? Isso, perfeito. Eles não aceitam essa aplicação. O que eu gostaria de complementar nessa questão do 10% do salário mínimo que eu fiz a careta, é que é o seguinte, é que você tem que levar em consideração cada caso concreto. Porque, por exemplo, furtar R$50 de um banqueiro é uma coisa, furtar R$50 de um mendigo é outra. Uma conduta é muito mais significante em relação ao mendigo, porque para a vítima R$50 faz toda a diferença, para o banqueiro nem tanto. Então, você pode até pensar numa insignificância em relação ao banqueiro, mas com certeza não vai conseguir pensar em relação ao mendigo, veja. E é muito menor do que até os 10% do salário mínimo. Então, e também, a Carmen Lúcia, se não me engano, ela tem um acordo, eu acho que até tem o número dele aqui, depois eu falo, em que ela explica que não é só esse 10% do salário mínimo, pode ir além disso. Pode Isso. Até, assim, por exemplo, um furto contra um colega de farda é uma coisa, um furto contra a instituição militar é outra. A capacidade financeira da vítima é diferente. O impacto é maior num caso do que no outro. Então, isso tem que analisar em cada caso concreto. Então, esses limites são um pouco mais elásticos do que o STM mesmo fala, né? O STM não. O STM é 10% do salário mínimo, enfim. Ponto final. É isso aí. Esse critério objetivo para eles é bem rígido, né? E mais também, assim, essa consideração do fato de ser praticado em ambiente militar, até por conta do dever de lealdade, né? Eu até vi uma jurisprudência interessante, puxando o gancho, né? O Daniel colocou aqui, o soldo do soldado está 1926 atualmente. Tá vendo? Melhorou um pouquinho. Eu lembro que uma época tinha que completar o salário. Uma época que estava mais complicada, né? Mas eu vi um caso de furto de uso, tá? Uma jurisprudência sobre furto de uso. E é interessante que o furto de uso, que aparentemente parece menos grave, né? Aparentemente menos grave, ele não aplica insignificância. E aí eu queria aproveitar esse gancho aí e passar a bola para o Sidney para ele falar sobre outras possibilidades. Além desses dois aí que a gente comentou, se há outros delitos também que permitiriam esse raciocínio da aplicação da insignificância. Bom, vamos lá. Tem alguns até assim, além do 209, da lesão levíssima, e do 240, parágrafo 1º lá, que é do furto atenuado, tem no dano simples também tem a previsão, né? O artigo 260 lá, ele também fala da mesma questão de poder considerar a infração como disciplinar. E, além disso, tem alguns outros artigos dentro do Código Penal Militar que fazem remissão ao 240, parágrafo 1º, que são apropriação indébita, estelionato, receptação e cheque sem fundos. Então, nesses casos, há remissão expressa do Código Penal Militar, então é possível também se aplicar a insignificância em todas essas aí. Isso daí é o Código está dizendo, expressamente falando. Claro que o STM usa o vetor de 1/10 do salário mínimo. Eu acho que ainda se pode pensar em algumas outras situações. Já houve a aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, no peculato. Isso. E aí, olha só, a coisa já se elasteceu. O peculato já é um crime complexo. Então, eu imagino o crime complexo. No caso do peculato, assim, ele é um crime complexo, mas que não é formado por 2 crimes, né? Mas, assim, eu sempre penso na ideia do crime complexo com a análise de cada conduta em separado. Por exemplo, no roubo. Vamos lá, pegar o roubo. Mas vai aplicar o princípio da insignificância do roubo? Eu falei, não é a ideia de aplicar o princípio da insignificância no roubo. Mas o roubo é formado de um furto, mais uma violência e uma apropriação indébita. A conduta não é insignificante por si. Mas, assim, o furto contido dentro do roubo é de um valor insignificante. Mas ainda sobra a violência e a grave ameaça que ele fez para ele poder responder por isso. Então, a análise tem que ser feita de cada parte da conduta também. Eu não posso esquecer disso.
né? A ideia da tipicidade material também é dos componentes de um crime que é maior formado por crimes menores. Então, já vi a aplicação, o próprio STM já aplicou, no caso do peculato, né? E aqui eu não estou falando do peculato culposo, hein, gente? O peculato culposo tem uma causa, que até alguns falam que a única causa de perdão judicial, né, do Código Penal Militar seria o peculato culposo. Não, é no peculato apropriação e no peculato furto mesmo. Quando o valor é insignificante que... Mas Deus fala assim, pô, mas daí não fere a hierarquia e disciplina? Pois é, gente, olha só. Só que, lembra que eu falei lá no começo que o direito penal ele devia ser a última ratio? Então, a esfera militar ela tem uma outra forma de reprimir condutas indevidas, que é através da punição disciplinar. E essa sim é a restauradora da hierarquia e disciplina. Então, muitas vezes, quando acabou o inquérito, e chegou ao final e se verificou que a conduta era insignificante no sentido de não precisar de uma sanção penal, e se arquiva esse inquérito, essa conduta volta para o comandante e ele pode aplicar a punição disciplinar, que é mais efetiva, mais rápida, inclusive. E às vezes, assim, a sanção penal não tem nem privação da liberdade, porque na maioria das vezes ele vai ter uma suspensão condicional da pena, o suicídio não vai nem ser preso. Já a punição disciplinar ele vai, e mais rápido. Então, esse equacionamento que a gente tem que fazer em cada caso concreto. Às vezes é melhor não ter o processo penal, para que a sanção disciplinar seja, a punição disciplinar seja aplicada mais rápida, e daí ele tem aquele caráter educativo e preventivo, e efetivo, e já resolve a questão. Então, isso também tem que se pensar em cada caso concreto. E interessante aí, você colocou essa questão disciplinar, tá? Eu fui oficial da ativa, né? Quando passei no concurso, fui para a reserva não remunerada, né? Mas vivenciei muito essa questão lá no quartel, né? Da questão disciplinar. Eu tinha um comandante que na época ele dizia assim, meu filho, eu levava o soldado para audiência com o comandante, né? Para ele punir. Ele perguntava assim, meu filho, você quer o caminho curto ou o caminho longo? E aí, o caminho curto era 30 dias de prisão rigorosa. 30 dias de rigorosa, o sujeito ele era desligado do serviço ativo, né? Por conta da disciplina, bem da disciplina. E o caminho curto, o comandante dava parcelado, 10 dias, para dar uma chance, para ele poder se recuperar. Então, assim, você colocou a questão disciplinar, às vezes o sujeito vai ser condenado, mas o fato dele ser condenado não necessariamente vai excluí-lo da vida militar. Ele vai cumprir um sursi, daqui a pouco ele vai manter a sua condição de militar. E às vezes a punição disciplinar que vai excluir esse mal militar, esse indisciplinado, que vai tirá-lo do serviço ativo, vai restabelecer a hierarquia e a disciplina, vai restabelecer o bom funcionamento ali da missão militar, sem a necessidade da intervenção do direito penal. Então, assim, isso é muito forte para o direito penal militar, porque a gente tem esse lado também da disciplina, do regulamento disciplinar ser bastante rigoroso. Né? É claro que existe aquela zona cinzenta, né? Por exemplo, existe o crime de dormir em serviço. Né? Dormir em serviço é crime militar. Mas também existem situações, existe contravenção disciplinar também, no regulamento disciplinar, que envolve essa conduta desidiosa no serviço e tal, do sujeito ali que está desleixado, né? Então, assim, é essa dosagem que vai levar a uma melhor aplicação do direito penal militar, como última ratio, né? Como a aplicação subsidiária, e com essa força do poder disciplinar na esfera militar. Então, isso é bem interessante. Você falou de peculato, questão do peculato. Eu tenho um caso que eu pesquisei aqui do STM, que foi de peculato envolvendo combustível. O que aconteceu? O STM aplicou a insignificância nesse caso, porque era uma unidade de fronteira com dificuldade para a obtenção de alimentos. Então, a obtenção ali, a compra, a aquisição de alimentos era muito difícil na localidade. Então, o militar, ele fez uma troca, ele pegou o combustível, trocou por alimento ali na localidade. E é claro que para levar esse combustível, ele se apoderou do combustível, né? O peculato, a apropriação, o peculato furto, aí, conforme o caso, mas de qualquer forma ele levou esse combustível e trocou por alimento.
E a Corte, interessante que a Corte considerou o fato como ínfimo, insignificante, apesar de ser tipificado como peculato, por conta desse contexto. Muito interessante o caso concreto levando à aplicação da insignificância. Agora, tem outro caso que eu achei muito curioso, e esse eu acho interessante até contar como é causa, né? Mas está lá no STM também. Um caso do artigo 235, que é o ato libidinoso. Um caso que o sargento foi condenado porque foi no museu militar e teve relação sexual com uma mulher dentro do museu militar. E o artigo 235 do CPM tipifica o ato libidinoso, né? O Supremo, apesar de ter tirado aquela questão do homossexual ou não, mas manteve a tipicidade dessa figura. E o STM condenou o militar pelo ato libidinoso. A tese defensiva era insignificância, mas a Corte manteve a condenação por conta aí dessa questão do pudor, né, pundonor militar, do comportamento lascivo dentro da unidade militar. Caso bem interessante. Tem caso tanto lugar para fazer isso, né? Oi? Tanto lugar para fazer isso. Tanto lugar logo no Museu Militar, né? Logo ali, né? Mas assim, acho que deu uma travada aqui. Deu na tua imagem. A minha imagem. Eu vou sair e vou voltar de novo. Tá, então eu vou comentando aqui. Já volta aí. Bom, em relação ao princípio da insignificância, também é preciso falar um pouco da questão do crime de entorpecente. Né? Para o Superior Tribunal Militar e para o Supremo Tribunal Federal também, em quase todos os casos, vamos ver se volta aqui. Em quase todos os casos, não é possível aplicar a insignificância no crime de porte de substância entorpecente dentro do quartel. Voltou, Marcelo? Olha só, eu estou comentando uma coisa aqui, deixa eu só falar de volta. Eu estava comentando aqui a respeito da aplicação da insignificância ao crime de entorpecente. Boa. O STM, ele é radicalmente contra, não aceita de jeito nenhum, nem a pau, não dá. O STF também é da mesma posição da impossibilidade, mas ele criou, há bem pouco tempo, um limite. Né? O STF até criou essa questão do limite, que é a quantidade de droga ter pelo menos a capacidade de entorpecer. Então, ele tem deixa eu ver se eu tenho gravado aqui. Aqui, tem sim, ó. É o HC 107638. O julgamento foi 13 de 9 de 2011. Deixa eu ver se foi esse aqui. Deixa eu ver. Não foi esse, não. Minto. É o HC 132.203. Decisão de 30 de maio de 2017. Onde tinha 0,02 gramas de maconha. Aí a tese do STF é a seguinte: ora, se o crime é porte para uso, pelo menos tem que ter capacidade de entorpecer. E essa quantidade não tem. Então, daí não teria tipicidade material a conduta. É porque ele já tinha fumado o resto, né? Pois é, aí tem outros 500, né? Exatamente. Essa questão. O crime, mas essa questão que você colocou é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o Supremo discute, tem aquele recurso extraordinário no STF discutindo que o artigo 28 da Lei de Drogas, né, deveria ser feito reconhecer aí a sua inconstitucionalidade, a sua não conformidade, e aí a tendência é que o Supremo, não sei como é que vai ser, né, daqui para frente, mas já tem o voto do Gilmar Mendes, o voto do Roberto Barroso, né, eles já caminhando nessa direção da atipicidade do 28 da Lei de Drogas. Então, assim, ao mesmo tempo que o Supremo tende a flexibilizar, o detalhe é o seguinte: o Supremo, o Ferreira está pedindo aqui o número do julgado. Pode repetir? É HC 132.203. 132.203. Isso. Beleza. Valeu, João. 132.203. Isso aí. Então, ao mesmo tempo que o Supremo flexibiliza, tem essa tendência de reconhecer que o 28 da Lei de Drogas não é compatível com a Constituição, no tocante à seara militar, como considera que prevalece o interesse da instituição militar, e o próprio Supremo repetidamente diz assim, olha, o uso de drogas
pelo militar em ambiente militar, né, isso, posse de drogas para consumo pessoal é incompatível com a hierarquia e disciplina, são vigas basilares das instituições militares. Então, o discurso é sempre esse. Água e óleo. Esse caso que você contou realmente me surpreendeu na época, mas eu fui ler o inteiro teor e realmente, assim, era uma poeirinha, né? Um restinho de maconha ali que realmente assim, não tinha essa relevância para atingir o bem jurídico tutelado. Então, assim, foi um ponto fora da curva essa decisão, inclusive. Tá? Mas, assim, eu acho que é uma questão relevante. Eu vejo a questão, eu acho que nesse ponto, assim, eu vou fazer uma crítica, tá? Eu acho que nesse ponto o Código Penal Militar ele é desproporcional, tá? Abstraindo da jurisprudência, eu acho que ele é desproporcional, porque ele comina a mesma pena para aquele que trafica e para aquele que tem a posse para consumo pessoal. Eu acho que nesse ponto ele é desproporcional. Por quê? Eu até brinco, né? É mais interessante traficar no quartel, porque lá vai aplicar o 290, a pena até 5 anos, e na esfera comum de 5 a 15. Então, assim, é uma proporção muito grande em relação à sanção, né, combinada aí ao delito. A mensagem é assim, se for traficar, trafique dentro do quartel, então? Porque tá mais tranquilo, né? Tá no lucro, né? Porque a pena lá fora já parte de 5, né? Apesar de ter a figura do tráfico privilegiado. Mas, assim, eu vejo que é desproporcional porque o código ainda mantém o mesmo tratamento em relação àquele que trafica, né? Seja que entrega, que fornece a droga com mercancia ou não, mas que faz a circulabilidade da droga, e dá o mesmo tratamento daquele que tem para consumo pessoal. Eu acho que deve haver um ajuste aí em termos de proporcionalidade. Tá? É claro que você tem uma variação de pena. Obviamente que a pena não é o 5 é o top, né? Mas tem uma variação de pena. Mas ele está dando o mesmo tratamento para as duas situações. E a questão do usuário... Oi? E 5, às vezes, é pouco, dependendo da situação. O tráfico. Exatamente. E, assim, e aí entra também a questão da saúde, né? A questão que muitas vezes... Acho que deu uma travada aqui de novo. Vou tirar aqui, peraí. Já volta, gente. Já voltou. Opa, voltei. Está dando umas osciladas aqui na internet, mas vamos lá. Pode continuar, Cisne. Estava falando aí? A gente estava falando do crime de tóxico e dessa questão do tráfico e do uso, né? E ser tratado dentro do mesmo tipo penal, o artigo 290 do CPM. Só lembrando, gente, olha só, que apesar da Lei 13.491 ter trazido os crimes comuns para dentro da seara militar, tornando crimes militares por extensão, não é crime o tráfico, não dá para usar lá da lei comum, da lei de drogas, quando é o mesmo verbo do artigo 290. Isso, é só quando o verbo é diferente. Sim. Porque daí é um novo crime, né? Daí dá. Verdade. Nos outros casos não dá, vai ter que usar o 290 mesmo, e isso aí já tem até jurisprudência, tanto do STM quanto do STF. Tem que usar a lei especial. Claro, quando tem outro verbo, é outro crime. Né? Então, se a lei penal comum lá do crime de drogas prevê uma outra conduta, né? Cada verbo é uma conduta, aí dá para usar a de lá. Então, aí verdade. É possível. Então, a gente só pode aplicar o crime militar por extensão quando não há previsão da figura típica do Código Penal Militar. Porque a ideia é aumento de competência, não substituição de competência. Perfeito, perfeito. É essa lógica que tem que trabalhar. Uma outra coisa em relação ao princípio da insignificância é que não dá para utilizar o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Isso também é pacífico. E é pacífico tanto no STM quanto no Supremo Tribunal Federal também. Ele entende que contra a fé pública não é possível. Então, aqueles crimes de falso, por exemplo, não dá. Não aceita. Tem um caso que eu gosto, porque é um caso antigo. Ele é de 2003, 2004. Tá? Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele é de peculato, tá? Mas foi um caso que eu acho curioso. Foi um fogão, né? Um sargento, ele
caso é muito interessante, né? Eu acho interessante até porque só foi resolvido no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, a gente tem súmula do STJ que não aplica insignificância em crimes contra a administração pública. A gente tem no STM mesmo uma jurisprudência muito forte, não aplicando a insignificância nos crimes contra a administração. Mas esse caso me chamou a atenção porque o sargento se apropriou de um fogão avaliado na época em R$ 455, está lá no caso, R$ 455, e ele morava num PNR, né? PNR é o próprio Nacional Residencial, aquela casa da Vila Militar. E o que aconteceu? O comandante, como o sargento tinha feito umas reformas na casa, o comandante o aconselhou a levar o fogão. Leva esse fogão velho aí como compensação. E o sargento bobinho levou. Assim, na inocência, ele levou o fogão, né? Foi condenado em primeira instância, condenado no STM, mantida a condenação no STM, e um HC lá no Supremo Tribunal Federal salvou o sargento. E uma consideração importante, o que o STF usou nesse caso? Primeiro, ele foi aconselhado pelo comandante. É claro que não dá para alegar um erro de proibição aí, né? Um erro de direito, né? O erro de proibição, erro de direito na linguagem do Código Penal Militar, até porque ele tinha condições de saber que aquilo não era certo. Mas a tese foi interessante, foi acolhida, porque ele foi aconselhado pelo comandante, né, para levar o fogão em compensação pela reforma que ele tinha feito na casa. Claro que deve ter gastado mais dinheiro na casa do que o fogão. Ele restituiu o valor, os R$ 455 foram depositados ali, foram devolvidos o valor, né, equivalente ao fogão. E mais, o sargento perdeu promoção. Então, eu já tinha recebido uma punição em função disso, né? Por ter pedido. Verdade. Na verdade, olha só, deixa só o Marcelo voltar aqui para eu poder complementar aqui, porque essa ele vai querer ouvir a minha lógica. Deixa eu só voltar aqui. Sabe o que está acontecendo? Eu descobri aqui o mistério. Entra a mensagem do WhatsApp aqui, aí me trava. Manda ela parar, então. Oi? Não, manda ela parar aí, então. Bate um WhatsApp aqui e trava na hora. Sei por quê. Mas esse caso... que nesse caso concreto aí, houve até um enriquecimento sem causa da União. Porque como o sargento ele fez as obras no PNR e não recebeu por isso, e depois ele ainda restituiu o valor do fogão, a administração ganhou 2 vezes. Teve um enriquecimento sem causa da União. É verdade. E no caso, o que pesou bastante na decisão do Supremo foi porque, como ele estava sub júdice, ele perdeu promoção na carreira. Então, na época, eu não lembro quem foi o relator, mas ele considerou isso, olha, ele já foi muito prejudicado por conta do fato na própria carreira. Ele perdeu promoções e tal. Então, isso já é suficiente como sanção para aquilo para o ato praticado. Então, sendo desnecessário o direito penal nesse caso. Eu achei que a construção da decisão foi bem interessante, né? Por conta dessa... por considerar esse cenário todo, né? Essa questão da restituição da coisa, apesar de ser peculato, apesar de ser um crime de peculato. Eu vou fazer uma pergunta para o Sidney, dentro desse cenário, sobre deserção, Sidney. Deserção. Como é que fica a questão da deserção, né, em relação aí à insignificância? Eu não consigo enxergar a deserção nunca como uma conduta insignificante. Eu acho que sempre precisa do processo penal para a gente analisar o caso concreto. Eu acho que a punição da deserção é que só pode acontecer quando tiver efetivamente um descaso do militar em relação ao seu dever de cumprimento lá do serviço militar. Então, assim, quando há o descaso, aí efetivamente eu acho que é caso de condenação. Muitas vezes, assim, a conduta até não se enquadra no estado de necessidade desculpante, porque permitiria afastar a culpabilidade, que o nosso caso utiliza a culpabilidade dupla, né? Mas não é um descaso. Para mim, a deserção ela tem um elemento implícito dentro do tipo, que é o descaso para com o dever militar. Então, naquelas situações em que não é descaso, mas ele não se enquadra no estado estado de necessidade, eu entendo que ainda assim é possível a absolvição por ausência de tipicidade material. Aí resta a punição disciplinar lá para o comandante, que eu acho que resolve o problema. Daí fecha a lógica.
Perfeito. É porque a jurisprudência é muito resistente, né, em relação ao... Mas essa construção eu vejo como razoável, né? Às vezes o sujeito, ele tem... Porque o próprio código ele faz uma gradação de sanções dependendo do tempo que ele retorna, né? Do tempo que ele vai regressar, né? Depois da deserção. Mas mesmo assim, né? Por exemplo, tem a deserção especial, que era o meu pesadelo quando eu estava na Marinha. Perdeu o navio? O Marcelo continua recebendo os WhatsApp. Voltou. Voltou. Perdeu o navio? Que está me derrubando. Já descobri aqui o segredo. Eu lembro que quando eu era da Marinha, na ativa, o meu pesadelo era perder navio. Que eles inculcavam isso na cabeça. Ó, perder navio é deserção especial. Perder navio é deserção especial. Então, isso para a gente, na época, era pesadelo, né? Essa deserção. Deixa eu voltar aqui e ver se ele... Vamos esperar o Marcelo voltar aqui. Até para a gente finalizar, senão daqui a pouco o Instagram corta a gente também, né? Foi, sim. Voltou. Voltou. Eu vou ter que desabilitar esse WhatsApp aqui, que ele está me derrubando direto. Não, a gente já está indo para a parte final. O tempo passou rápido mesmo. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Mas é só vamos fazer um apanhado geral para o pessoal, principalmente o pessoal que está estudando, em relação ao princípio da insignificância no direito penal militar. Jurisprudência. O STM entende que ele só aplica só nos casos expressos, dentro do Código Penal Militar, e utiliza sempre aquele vetor de 1/10 do salário mínimo. A exceção, obviamente, é a lesão levíssima, porque daí não tem efeito patrimonial, né? Então, nesse caso, não. Nos outros casos, sempre 1/10 do salário mínimo. Então, essa é a ideia que o STM usa. O STF também, na seara militar, entende da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância na maioria dos casos, principalmente quando o crime é cometido de um militar contra outro militar, né? Porque fere hierarquia e disciplina e até o dever de camaradagem que um deve ter para com o outro. Mas existem alguns casos pontuais, casos concretos, em que é possível, sim, aplicar a insignificância. Agora, em primeira instância, o princípio da insignificância é aplicado muito quando o Ministério Público pede arquivamento. Então, o Ministério Público não denuncia determinada conduta, porque entende que aquela conduta é bagatelar, é insignificante. O juiz defere o arquivamento e acaba arquivando aquilo, isso retorna para o comandante e aplica uma sanção disciplinar residual, se ainda existir. Então, em primeira instância, é utilizado muito, e pelos membros do MP também. Em segunda instância, STM e STF são bem resistentes à aplicação do Instituto. É isso? Essa informação é muito relevante. Faltam 2 minutos aqui. Essa informação é importante porque isso entra na jurisprudência. Isso a gente não vê no informativo, mas é a vida prática. Isso é importante. A gente saber que na prática, se o MP concorda, né, se é a visão do magistrado concordando com o MP, morre aí. A questão encerra aí. Que eu acho que é o mais... que é a vivência que a gente, do dia a dia, né, experimenta e que a jurisprudência não mostra isso para a gente. Então, essa informação é muito relevante. Para quem vai trabalhar, quem está fazendo o concurso do MP vai ser promotor, olha lá, gente, bom senso também, né? Vamos lá. Não é toda conduta que tem que levar as barras do tribunal, que nem se dizia antigamente, né? Tem coisas que dá para ser resolvidas disciplinarmente e ficam melhor resolvidas na seara disciplinar, inclusive, como a gente até já comentou. Gente, vamos encerrar aqui só para a gente não ser cortado pelo Instagram. Beleza. Pessoal, quero agradecer novamente, Marcelo, é um prazer falar contigo. Sabe, é muito bom a gente se reencontrar aí, conversar. Marcelo é nosso professor lá na pós de Direito Militar do CBPJUR. Apareçam para assistir a aula dele, que é muito boa. Pessoal, muito obrigado pela companhia aí, obrigado por ter, mais uma vez aí, escutado a nossa conversa aí, escutado um pouco sobre direito penal militar e processo penal militar. Marcelo, um grande abraço, obrigado pela participação aí. Sim, obrigado pelo convite, foi muito bom esse tempo aí que a gente passou, foi muito produtivo, tá? E espero que a gente possa fazer mais outros encontros aí, outras lives aí, né? Aproveitar mesmo que a gente, né, depois da quarentena aí, para a gente continuar mantendo esse bom hábito, tá? Grande abraço, muito obrigado aí, tá? Com certeza. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço, Marcelo. Um abraço.